curso de medicina é um dos mais disputados do país. Quem aqui quer fazer medicina? Devido à grande concorrência, muitos jovens optam por se formar no exterior. Ao regressarem, precisam passar por um exame de revalidação de diploma para exercer a profissão no Brasil. O Revalida é defendido pelas entidades médicas e visa comprovar a capacidade de atuar nos moldes do nosso país para assegurar a qualidade na assistência à saúde da população. É preciso que haja no seu retorno uma equiparação da grade curricular, para ver qual é o nível de formação que eles têm e se é compatível com a formação que é oferecida ao médico brasileiro. Só quem tem a ganhar com isso é a sociedade, porque será protegida, porque o médico ele vai ser averiguado e, se estiver adequadamente preparado, ele poderá entrar no mercado. Entretanto, o governo dá indícios de que quer facilitar a entrada destes profissionais no país, com a justificativa de que a falta de médicos querem flexibilizar o exame. No Senado, 2 projetos de lei já propõem mudanças. Um deles, de autoria do senador Roberto Requião, permite que universitários de faculdades renomadas tenham seus diplomas automaticamente reconhecidos no Brasil. O segundo projeto, de autoria da senadora Vanessa Graziotin, prevê critérios simplificados para suprir a falta de atendimento médico em zonas carentes e isoladas. Não pode um estado como o de Roraima ter 90% dos seus profissionais médicos concentrados na capital. Não pode o nosso estado do Amazonas, isso é confirmado pelo próprio Conselho Regional de Medicina, o estado do Amazonas, que tem uma população basicamente metade no interior e metade na capital, mas nós temos mais de 80% dos médicos na capital. Não é? Então, é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos discutir, sentar à mesa, os profissionais da área de saúde principalmente. As entidades médicas são contra a flexibilização do exame. Temem que profissionais mal formados sejam lançados no mercado de trabalho. Ou seja, vai se oferecer assistência de má qualidade. Será que o Senado da República, na sua grandiosidade, vai querer assumir uma postura de infligir ao povo brasileiro uma má assistência médica? Eu acredito que nem a senadora Graziotin e nem o senador Requião, que foram os 2 citados, tem uma postura política desta ordem. Isso traz uma relação de oferta e procura absolutamente inadequada. Isso vai aviltar o trabalho médico e fazer prosperar uma medicina sem qualificação, pondo em risco a população brasileira. Nós temos que nos preocupar hoje, não com o aumento do número de vagas, mas com a qualificação das escolas que estão formando os profissionais. Na tentativa de evitar a revalidação dos diplomas de forma automática ou facilitada, o senador Paulo Davim deu entrada em um projeto para transformar o Revalida em lei. Então nós tomamos a iniciativa de transformar o que era portaria em lei. Por isso nós entramos com um projeto de lei para garantir a existência do Revalida. Nós não aceitamos e nem concordamos que um profissional formado em qualquer país chegue no Brasil e automaticamente já seja absolvido pelo mercado sem antes passar por um processo de avaliação da sua formação. Isso não acontece em país nenhum. Não deverá também acontecer no Brasil. Para dar agilidade à tramitação da matéria no Congresso, o deputado Eleusis Paiva apresentou na Câmara um projeto semelhante. Qual que é a grande preocupação? Que eu falo, olha, qual que é o risco? O risco disso, para você que está nos assistindo, um dia ser atingido por esse profissional e provavelmente esse profissional faça um diagnóstico errado, um tratamento errado, colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Eu acho isso de uma extrema irresponsabilidade. Realizado anualmente, o Revalida é constituído por 2 etapas. A primeira é uma prova teórica, com 110 questões objetivas e 5 discursivas. A segunda é uma prova prática de habilidades clínicas. A avaliação é feita a partir de uma comparação curricular, tendo como referência as diretrizes nacionais do curso de medicina do Brasil. As provas são consideradas essenciais pelos professores de faculdades brasileiras, para garantir que o profissional esteja preparado a identificar doenças típicas do nosso país e a exercer a medicina em diferentes situações e regiões.
é importante para avaliar raciocínio, conduta diagnóstica e terapêutica, as questões abertas de resposta curta. A prova escrita, então, como eu disse, ela é uma estratégia muito adequada para avaliar competências do tipo raciocínio clínico. Você coloca um caso e pergunta, cite os principais diagnósticos. Então ele vai ter que elaborar a partir daquilo tudo que você colocou no caso, pensar, cite os diferenciais, faça uma prescrição para esse paciente. É uma avaliação de habilidades clínicas. Essa é uma avaliação bastante complexa. A gente tem estações onde ele vai atuar como médico. Então nós trabalhamos com atores que funcionam como pacientes simulados, com situações clínicas bem definidas. Em cada estação dessa, o candidato deve executar uma tarefa. Uma tarefa, um atendimento médico de diversas naturezas, cobrindo todas as áreas de medicina, como, por exemplo, o atendimento a uma criança, o aconselhamento a uma mãe que está amamentando, o atendimento de um paciente com dengue hemorrágica, que é uma doença frequente no Brasil. Então, ele é dada a tarefa dele e ele é observado, isso é filmado, cada candidato, cada etapa da prova é filmada, cada candidato. Em cada estação você tem 2 observadores com uma checklist. Uma checklist que vai verificando se o candidato cumpriu todas as etapas para o bom desempenho daquela tarefa. O Revalida ele não serve para avaliar se o currículo das escolas no exterior é bom ou não é bom. Na verdade, ele serve para avaliar frente às diretrizes curriculares nacionais, a partir das quais nós construímos as matrizes de avaliação. Este indivíduo está preparado para atender a demanda da população brasileira? Minimamente? É minimamente. Esse minimamente, que parece tão pequeno, na verdade ele consegue dar conta de 80% das principais demandas de saúde do país, independente da região onde ele for atuar? Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, o exame é aplicado em 37 universidades públicas. Em 2011, dos 677 inscritos, somente 65 foram aprovados. O restante não apresentou as condições mínimas para exercer a medicina no Brasil. Em 2010, o resultado foi ainda pior. Dos 507 inscritos, somente 2 passaram. Aline Almeida foi uma das que prestou o exame em 2011. Ela optou por cursar medicina na Argentina por não ter condições de pagar uma faculdade no Brasil. Por telefone, ela conversou com a nossa equipe. Que é difícil no Brasil passar em medicina sem fazer cursinho, estudando em colégio público toda a tua vida, sabe? Aí eu acabei o 2º grau e fui na Argentina, que lá é acessível o estudo de medicina. Ela chegou a passar na primeira etapa, mas na prova de habilidades clínicas foi reprovada. Aline admite que a parte prática não tão exigida na Argentina e um pouco diferente da brasileira a prejudicou na segunda fase do exame. Lá eles têm muita teoria. Eu rodei foi na prática, lá em Brasília. Aqui tem o SUS, né? Tem estudar epidemiologia. O SUS não tem lá. Tem aqui. E aqui então tu tem que estudar epidemiologia vindo de lá. O conteúdo é coisa que os médicos têm que saber mesmo. Olha, é difícil a gente, num processo desse, a gente fazer juízo de valor, sabe? Eu acho que é uma aprovação abaixo do esperado. No final das contas, a gente tem uma aprovação, né, de 17% dos candidatos, 18%. E isso é um número que a gente pode considerar abaixo do esperado. Apesar do grande número de reprovação no exame, Monique Lima foi aprovada. Formada em Cuba, ela relatou que a prova é longa, mas que cobra conhecimentos básicos e necessários para o exercício da profissão. Uma outra coisa que eles cobraram, que eu achei que eram coisas que não são da nossa rotina diária, né? Como médico geral.
Mas o resto estava dentro do padrão mesmo. Eu acho que tem que ter, sim, um exame. Tem que avaliar, sim. É igual assim, qualquer emprego que você vai. Você faz uma entrevista, você vê onde estudou, você vê se ela está capacitada ou não. E a única forma do Brasil ver isso é por meio de prova. O Conselho Federal de Medicina acompanhou essas fases de aplicação do Revalida e tem hoje, juntamente com as demais entidades, a nossa acepção a respeito, confiança no projeto, e, inclusive procuramos que ele seja respeitado e que as demais universidades façam adesão a esse projeto. Eu queria que todos soubessem que nenhum dos professores do Revalida, da equipe técnica, que estou chamando de equipe técnica, os médicos que participam do Revalida, tem o desejo de não revalidar esses diplomas. Porque fica a impressão, principalmente para alguns políticos e alguns projetos de lei, de que nós fazemos tudo já pré-planejado para que as pessoas não passem. Eu acho que, pelo contrário, nós poderíamos convidar todos os parlamentares e outros segmentos da sociedade interessados para que venham acompanhar uma prova prática, venham acompanhar e façam uma análise com quem quer que eles queiram das questões teóricas, e eles vão perceber que é a defesa da sociedade que nós estamos preservando, acima de tudo. Quanto ao argumento de que há poucos médicos no país, as entidades dizem que o que existe, na verdade, é a má distribuição dos profissionais que se concentram nas regiões de maior renda. O Brasil tem hoje 1,95 médicos por 1.000 habitantes. O risco de você colocar no mercado para cuidar da população brasileira, sob o argumento de que há poucos médicos profissionais despreparados, na verdade, é um crime que se comete contra a sociedade. Quanto à resposta à pergunta, falta médico no país, nós entendemos que mesmo que se responda positivamente, falta médico no país, e pode faltar realmente em algumas especialidades, sobretudo, mesmo que falte um número absoluto dentro de uma suposição de que uma relação adequada seja de 2,8, de 3,0 médico por 1.000 habitantes, eu diria que mesmo que se admita que falte médico dentro dessa perspectiva estatística, esses médicos certamente já estarão nesse nível de proporcionalidade em torno de alguns anos na frente, porque as vagas existentes em 2010 já seriam suficientes para uma projeção de uma década, 2 décadas, já apresentar essa relação médico por habitante do país. Segundo as entidades, se o governo quiser resolver o problema, não basta colocar médicos mal formados para tratar as populações no interior do país. O inadequado financiamento do SUS, a ausência de uma carreira médica de Estado, a prática de baixos salários e as péssimas condições de trabalho são questões fundamentais que devem ser superadas. Em relação à falta de médicos, pelo número de faculdades que nós temos hoje, formando e anualmente colocando no mercado o número de profissionais, há suficiência para o mercado. O que o governo não tem encaminhado são planos de cargos e carreiras adequados que permitam a distribuição desses médicos. Continuamos, como entidades médicas, em posição inarredável em defesa da segurança da população e da valorização dos médicos. A FENAM defende que o Revalida seja mantido exatamente nos moldes que ele está sendo praticado hoje, que se confira, como se conferiu às universidades públicas, a capacidade desta avaliação e que, naturalmente, se exija de médicos brasileiros e estrangeiros um mínimo de conhecimento para que possam atender a população.